A definição de egoísmo, ela está no exclusivismo. Eu dou só para mim, só para mim, só para mim. Agora, quando eu tenho para ofertar e dou só para mim, isso é o egoísmo. Então, eu tenho que ofertar e entre ofertar para o outro ou para mim, eu então decido dar para mim. Isso é uma postura egoísta. Quando eu não tenho para ofertar, quando eu estou numa relação do negativo comigo mesmo, vamos dizer assim, em termos emocionais ou de relação interna, eu estou devendo para mim mesmo. Eu me deixo numa condição de privação, de ausência ou de falta. Então, eu vou fazer um movimento para mim. Isso pode ser considerado egoísmo? Por definição, não. Porque não existe a possibilidade do ou para mim ou para o outro, para que eu seja exclusivo no para mim. O que nós estamos falando é que não existe a possibilidade do para o outro. Não é uma escolha que eu poderia ofertar e não oferto. O que nós acabamos fazendo nesse tipo de postura? Quando eu não tenho, eu oferto para o outro. Mas como eu estou na dívida comigo mesmo, como eu estou na escassez, o que nós acabamos fazendo? Nós damos, mas exigimos que o outro nos dê em retorno. Nós damos, mas queremos de alguma maneira ser recompensados, queremos ser reconhecidos, queremos que o outro nos oferte o mesmo, e nisso fica evidente que nós não tínhamos o que dar, porque nós estamos na falta e fazemos um jogo cretino de oferecer algo para o outro para que o outro nos oferte numa movimentação tabelada, porque no fim das contas, muitos de nós temos a dificuldade de nos ofertarmos. Vê se você acompanha o meu raciocínio. Quando eu tenho dificuldade de me ofertar algo e eu oferto para o outro, para que ele me oferte em retribuição, você está sendo um mau caráter. O que você está fazendo, em última instância, é usar o outro para o trabalho supostamente sujo que você não quer fazer. Porque na nossa sociedade, cuidar de si, se dar atenção, amor, olhar para si, é egoísmo, é algo feio, é algo equivocado. Então, ao invés de eu fazer isto e crescer nesta experiência, aprender e me transformar, eu uso o outro, mas no fim o que eu quero é o que ele me dê. Então, aqui, independente de que outros nomes você vai dar, eu chamo isso de mau caráter, a gente pode chamar isso de egocentrismo, a gente pode chamar isso de uma atitude interesseira, a gente pode ter vários péssimos nomes para esse tipo de atitude. Eu não estou de verdade olhando o outro. Eu não estou de verdade entregando algo ao outro. Eu estou usando do outro. E o segundo problema, então o primeiro é porque eu crio uma tensão nas nossas relações, porque eu espero que o outro me dê e ele não me dá, ele nunca vai me dar como eu quero ou que eu espero. Então nós criamos uma tensão nesta relação. E o segundo é criar a fantasia de que você realmente está dando algo para alguém. Você não está dando algo para alguém. Você está estabelecendo um jogo. Você está usando uma pessoa. Eu não consigo me amar. Eu não consigo me cuidar. Porque isso está atrelado ao egoísmo. Isso está atrelado à arrogância. Isso está atrelado ao mal. Então,
Eu uso do outro para ele me dar algo que eu não tenho coragem de dar a mim mesmo. Isso dá certo? Sinto em te dizer, não dá certo. É daí que eu tenho a minha teoria de que todas as pessoas deveriam primeiro aprender a viver sozinhas. E depois que aprendessem a viver sozinhas, fossem para um relacionamento ou para um casamento. Porque nós vamos para uma relação na expectativa de que o outro preencha os nossos buracos, na fantasia de que o outro vai nos fazer feliz, na ideia de que o outro vai nos ofertar algo que nós mesmos não sabemos o que é. E veja, como eu não sei o que é, como eu não consigo me cuidar e me ofertar o que eu realmente preciso, porque é um mundo desconhecido, mesmo que o outro me oferte tudo, mesmo que o outro me dê o lugar mais especial na vida dele. Eu te pergunto, isso vai te preencher? Não vai. E por outro lado, quando você está preenchido de si mesmo, quando você consegue se cuidar, quando você consegue se olhar, quando você consegue se nutrir, você tem tanto a ofertar que você não espera nada do outro. Em última instância, vamos lá para os exemplos de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, algumas criaturas que viviam um amor pela humanidade, mas porque estavam tão cheias de si, estavam tão preenchidas, fizeram uma construção profunda que tem o que ofertar. Então, o que eu estou querendo te mostrar com isso é também que nós temos um grande preconceito em relação ao que é se cuidar. Nós temos um grande preconceito em relação ao egoísmo. Nós temos uma grande dificuldade de olhar para nós mesmos. Então, esta alternativa de ofertar ao outro é a saída cretina, produto do nosso egoísmo. Embora, por exemplo, isso esteja nas colocações de Jesus. Quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo, olha a regra que ele está dando. Você precisa se amar. Você precisa se relacionar positivamente com você mesmo. E quando você se ama e se relaciona positivamente consigo mesmo, isso te dá a medida de como você se relacionar com o outro. Então, ele não diz amar ao próximo mais do que a si mesmo. Ele não diz amar ao próximo em detrimento de si mesmo. Amar ao próximo e não amar a si mesmo. Amar ao próximo como ama a si mesmo. A referência é de uma vivência de alto amor. Pela própria lógica do que Jesus nos coloca, se não existe alto amor, não existe métrica para amar ao próximo. Não existe clareza do que seja amar ao próximo. Não existe um referencial interno. E por isso, infelizmente, você não vai poder chamar isso de amor. O máximo que você está fazendo é essa troca silenciosa, é esse dar para receber, que isso não pode ser considerado amor. Então, nós estamos num momento que eu considero importantíssimo de desenvolvimento psicológico da humanidade, aonde, superados os grandes atavismos religiosos, com o avanço dos elementos científicos, nós estamos agora conseguindo balancear um pouco de todas essas coisas e aprender a nos levar em consideração. Não numa postura egoísta, que seria o exclusivo do me levar em consideração, mas numa postura de se nutrir para ter o que ofertar. Porque também é fato que muitas pessoas, por não quererem ser egoístas, e mais do que isso,
pela fantasia arrogante de ir para o céu, se colocam num lugar de dar sem ter o que dar. Se colocam num lugar de ter o que oferecer, sem ter de verdade o que oferecer. Numa fantasia pautada numa interpretação equivocada dos evangelhos, da perspectiva religiosa, quando a gente criou a ideia de que se a gente não recebe na terra, a gente vai receber nos céus, né? Como se fosse uma troca. Então, assim, sofro a escassez, ninguém me dá nada, tudo bem, porque quando morrer, eu vou para o céu. Porque quando tudo isso passar, eu vou estar numa situação melhor do que todas essas pessoas. Sinto muito, você não conseguiu entender o evangelho enquanto uma interpretação psicológica, você não conseguiu fazer uma leitura do teu mundo interno e você vai dar com os burros na água. O máximo que você vai terminar esta vida, e se existir vida após a morte, eu tenho certeza que é isso que vai acontecer, você vai se encontrar ressentido no outro lado. Porque esse tipo de postura interesseira, na expectativa de sair ganhando o que agora essas pessoas não me dão, Deus vai me recompensar, você não conseguiu entender o elemento psicológico nas falas de Jesus e você fez uma leitura, uma interpretação extremamente materialista e concreta de uma dimensão psicológica e vai dar com os teus burros na Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma colocação bem interessante quando alguém pergunta para ela qual é o limite do amar, né? E ela diz assim: amar até doer. E é fantástico, isso abre espaço para muitas reflexões quando ela diz amar até doer. A questão é você entender quando você está fazendo um movimento de amor, que você está ofertando, e mesmo que doa, mesmo que o outro te desrespeite, mesmo que o outro te maltrate, você pode continuar amando. Porque lembra que amor é o que você oferta e para ofertar você tem que ter. Então eu estou num relacionamento e eu oferto algo para alguém e ele não recebe isso, ele não acolhe, ele não valoriza, me trai ou me desrespeita ou me maltrata, sei lá, faz uma interpretação equivocada e isso vai doer. E eu posso, mesmo frente a essa dor, continuar no esforço de amar, ou seja, não desrespeitar a pessoa, oferecer o que eu tenho, continuar neste caminho, mas é diferente este esforço de amar, aonde eu me movimento, eu continuo me esforçando pelo propósito de ofertar, porque eu tenho certeza que isso é importante para o outro, eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida dele, e óbvio que não vai ser fácil lidar com reações, ou com desrespeito, ou com desconsideração, mas isso é diferente de fazer um movimento egóico para querer dar na expectativa do receber. Se você tem, se o outro vive um estado de escassez, se ele não aproveita, ou se ele aproveita, se ele sabe ou se ele não sabe, se ele valoriza ou se ele não valoriza, que diferença faz? Você tem. E o que você tem para ofertar não se desgasta, porque o que você tem para ofertar não é quantitativo. O que você tem para ofertar é o que você é. Porque quando você aprende a ofertar o que você é, isso te realiza. E isso faz com que você entre no que eu chamo de um ciclo virtuoso. Porque quanto mais você oferta o que você é, por ser o teu elemento, por ser o teu aspecto divino que você está pondo em relação, mais você se alimenta. E daí eu digo, quando a gente não entende direito a proposta evangélica, a proposta de Jesus, e fica achando que o reconhecimento vem de lá, vem de fora, não é de fora. É porque quando você oferta aos teus tesouros e às tuas riquezas, você se preenche cada vez mais de si mesmo, e você então tem o retorno de poder viver essa riqueza.
Ao mesmo tempo, quando você não reconhece as tuas riquezas e você não oferta para os outros, você não entra em contato com os teus elementos divinos e você fica cada vez mais pobre, cada vez mais na escassez, cada vez mais no inferno. Mas não porque alguém computou, não deu, então se ferra. Não deu, então tem que sofrer. É porque em não dando, você não está em contato com o teu elemento divino. E se você não está em contato com o teu elemento divino, a tua vida vai ser uma merda. 2 pontos para você pensar sobre o que você tem a ofertar. O primeiro, na dimensão material, da posse, daquilo que você pode compartilhar, de pessoas que você pode ajudar, nós temos muito em relação à média, à nossa sociedade, ao pouco que as pessoas vivem. Mas em segundo, o que você é? O que você tem de teu para ofertar? Esta reflexão é muito importante.